Fala galera, tudo bem? Sou o Marcos. E aí, preparado para a segunda fase da Unesp? Pois é, dia 18 tá aí e como eu já deixei avisado para vocês, a gente vai fazer sim exercícios, né, para ajudar um pouquinho a revisar alguns conteúdos sobre a segunda fase desse vestibular aí tão importante, né? Não sei porquê, tá? Mas vamos lá. Como combinado, então, eu vou pegar exercícios, como a gente sempre faz. Separei 4 exercícios, 2 de 2017, 1 de 2016 e 1 de 2015. Vocês vão poder perceber muito bem os padrõezinhos. Então, a primeira coisa é, quais são os conteúdos que mais caem de geografia dentro do vestibular da Unesp na sua segunda fase? Montei um gráfico para vocês. Vocês vão ver na tela agora. Como vocês observam aí no gráfico, pessoal, na geografia do Brasil, 33% dos conteúdos são referentes à geografia do Brasil na sua parte econômica, 20% cai a parte física da geografia do Brasil, 20% também cai a parte de regionalização, 13% é cobrado a parte de geografia humana e as questões ambientais também 13%. Então a gente tem uma forte tendência a ser trabalhado conteúdos relacionados à economia. Já na geografia geral, a gente tem um pouco mais de tendência à parte geopolítica e econômica, né? A gente tem 41% de geopolítica, 25% de geografia econômica, 16% de geografia física e 8,3% de geografia humana e temática. E a temática é um tema importante que é trabalhado, certo? Então o primeiro exercício ele é de 2015. E esse exercício ele é bem interessante, porque ele trabalha com a gente as características de relevo e clima de uma determinada região do Brasil. É outra coisa que é bem interessante. A Unesp ela adora dar uma misturada em alguns temas, né, para a gente saber se a gente tem de fato domínio dos conceitos que ela está pedindo. Então aqui ele vai falar para a gente do regime das chuvas e também do relevo do Acre. Olha lá o exercício, acompanhe comigo a leitura. O Acre está praticamente isolado do restante do país. Um trecho da BR-364, ligação entre Acre e Rondônia, foi interditado por causa da chuva. A água tomou conta de toda a região e a estrada ficou embaixo d'água. O nível do rio Madeira, que corta os dois estados, está quase 18 metros acima do normal. É a pior cheia em 100 anos. Empresas de ônibus cancelaram as viagens e há risco de desabastecimento de combustível. O governo do Acre estuda a possibilidade de trazer combustível do Peru. Mais de 2.000 famílias estão desabrigadas em Rio Branco e Porto Velho. Ele pergunta pra gente, pergunta não, né? Ele nos orienta. Defina uma característica do regime fluvial e outra do relevo da região amazônica e correlacione essas características com as situações de enchente e o isolamento territorial ocorridos no estado do Acre no início de 2014. Perceba um ano, né? O vestibular ele é referente à entrada em 2015. Então o vestibular de 2014 é uma notícia recente. Então, provavelmente, na segunda fase da Unesp, a gente vai enxergar alguma importante notícia neste ano. Eu arrisco dizer que vai ter alguma coisa relacionada à saída do Reino Unido da União Europeia, né? O Brexit, não sei como se diz, eu falo Brexit. E também da questão da Catalunha, só arrisco. Lembrando, isso daqui são orientações de conteúdos que mais caem, é por isso que eu dei ênfase neles. Não necessariamente vai cair, ok, pessoal? Luz, pelo amor de Deus, não fiquem falando que eu falei que ia cair tal coisa e não caiu. Nunca disse isso. Aqui são os temas recorrentes, que sempre caem nos vestibulares, tá bom? Vamos lá, ele pede pra gente descrever o relevo e o regime fluvial do rio. Vamos começar pelo regime fluvial. Primeiro que a gente está numa região ali, o Acre, que ele tem 2 períodos ali, né? Ele é sazonal. Tem um período de cheias e um período de seca, né? O inverno é um pouco mais seco e o verão ele é mais chuvoso. Então ele segue o padrão do hemisfério sul, né? O verão do hemisfério sul, chuvoso, inverno do hemisfério sul, um pouco mais seco. E foi prevista para 2014 uma chuva muito acima do normal e de fato aconteceu. Então essas chuvas além do normal, né? Essa anormalidade fez com que a região alagasse, tivesse grandes enchentes. Pegando o segundo ponto, que é a questão do relevo. Então o rio Madeira, né, que é o rio principal ali, seus afluentes recebeu muito mais água do que o normal. Sendo que o relevo ali é de uma depressão, ou seja, uma área mais baixa do que as áreas ao redor. Consequentemente, a cheia acabou fazendo, né, a cheia do rio acabou fazendo com que essa regiãozinha alagasse
né? Inclusive o rio subiu mais de 18 metros, como o enunciado fala pra gente. Essa depressão é depressão periférica paulista. Essa depressão é a depressão ocidental amazônica, certo? E ela é uma pré-cordilheira, né? Uma depressão pré-andina. Então ela tem ali a Cordilheira dos Andes, mais elevada, tem essa região de depressão, depois entram os planaltos amazônicos. Então essa região é mais baixa e houve o acúmulo de água. O ponto em questão é que a BR-365 ela é a integração do Acre com o sul do Brasil, né? Passando por Rondônia. O que acaba acontecendo então é que ela ficou isolada do Brasil. Então, uma questão aí bem elaborada, né? Pegou um dado recente para a época e pediu para a gente analisar o regime de chuvas da região com o relevo. Lembra lá de Geografia do Brasil? É cobrado um pouco a parte física, né? Ok? Esse exercício eu gostei, bem legal. Vamos lá para o segundo exercício de 2016. E eu vou trocar de blusa que eu tô morrendo de calor, ok? Tava morrendo de calor. Verãozão aqui, né? Interior. Mas vamos lá, o segundo exercício é de 2016. Acompanhem comigo aí na tela. Ele fala sobre outro importante tema cobrado no vestibular, o Unespiano. Ele fala pra gente os processos de migração e globalização. O entendimento dos processos sociais envolvidos nos fluxos de pessoas entre países, regiões e continentes passa pelo reconhecimento de que, sob a rúbrica migração internacional, estão envolvidos fenômenos distintos com grupos sociais e implicações diversas. A migração internacional, no contexto da globalização, é inevitável e deve ser entendida como parte das estratégias de sobrevivência, de impulso para alcançar novos horizontes, e a globalização, nesse contexto, age como fator de estímulo. Então ele fala que a globalização ela estimula a migração. Vamos ver como que a globalização ela estimula a migração. Primeiro ponto, dentro da globalização a gente enxerga que há uma quebra das barreiras e das fronteiras internacionais. Então isso facilita a circulação de pessoas entre os países. Mas para ela circular, precisa ter uma melhoria nos meios de transporte. E a globalização barateou e tornou muito mais rápido e fácil a circulação das pessoas. Então é outra característica. Outro, um fator econômico ou social. Ou melhor, econômico e social. Primeiro, econômico. Aumentou, né, a globalização ela aumentou a diferença entre os países. Né? Os ditos países desenvolvidos continuam ricos, maravilhosos, bonitos, enquanto que os países subdesenvolvidos eles aumentaram as suas desigualdades sociais dentro do próprio país, tornando cada vez mais então a população pobre, né? Uma grande concentração de riqueza. E claro, a pessoa ela vai querer sair do seu país, né? Pô, tô bem, passando fome aqui, tô muito bem, vou ficar aqui. Não, ela vai tentar melhorar de vida, certo? E uma das alternativas é buscar um novo país. Outra coisa, o ápice da globalização, vamos dizer assim, ela vem dos anos 90, né, com o fim da União Soviética e essa mundialização da globalização, será que a gente pode falar assim? Tornou, né, todos os países, de certa forma, mais integrados. Né? Com o rompimento do socialismo e da União Soviética, esses países eles adentraram no modelo capitalista e isso daí influenciou também a circulação de pessoas dentro da região ali, certo? E também tem um outro fator que motiva. Pensem comigo. Se você é um grande cientista, um pesquisador, e você está num país muito pobre, laboratório em condições precárias, sem verba, enfim, sua pesquisa não consegue andar, e você recebe proposta de uma grande universidade, de um país desenvolvido, ou de outro país, enfim. O que você vai fazer? Eu iria. Pô, vou ter carta branca para desenvolver minha pesquisa, vou ter laboratórios, verba, auxiliares. É a chamada fuga de cérebro, né, pessoal? Quando os cientistas, pesquisadores, enfim, estudiosos vão para outro país em busca de melhores oportunidades de desenvolver o seu trabalho intelectual e científico. Então a gente tem três motivadores, vamos dizer assim, desses fluxos migratórios no planeta. Pobreza extrema, né, desigualdades sociais e econômicas. Outro motivo que eu acho que eu deixei passar em branco, né, que eu falei que era um motivo econômico e social. A questão de conflitos étnicos e religiosos. Isso motiva também a pessoa a sair de sua região. É só ver o que acontece na Síria, né? Devido a conflitos dentro dessa região, né, ela mandou para fora da Síria quase metade da sua população nos últimos anos. A gente vê acontecendo com grande incidência também na África, né, nos países onde há conflitos étnicos no continente africano. Então esses são os três principais motivos que fazem a população sair. Vamos ver se era isso que o exercício pedia? Explique por que a globalização é um estímulo à migração internacional. Cite 2 aspectos ou fenômenos distintos motivadores das migrações. Falamos 3.
Tá vendo como é um exercício simples? O Nesp, eu sempre falo, ninguém acredita, é fácil. Bora lá para os outros dois exercícios de 2017. Relevo? Nossa senhora, relevo, vou ter que decorar várias coisas. Não necessariamente, viu? Vamos analisar comigo o exercício aqui. Olha essa imagem. A imagem ela reúne os principais elementos de uma bacia hidrográfica. O rio principal, a nascente, a subbacia, a montante, afluente, jusante, tem a foz e tem o númerozinho 1. Primeiro, esse número 1 aí ele mostra pra gente as áreas mais elevadas do relevo. É o topo de uma colina, enfim. É um topo divisor de águas. Isso significa que os fluxos de das águas eles vão para direções distintas. Então, vamos supor, eu tenho um relevo mais elevado aqui, como minha mão está mostrando. E a água, conforme ela vai caindo, ela vai ser distribuída ou de um lado ou de outro, certo? Então, isso daqui é o topo divisor de águas, tá bom? Ele pede pra gente ali, ó, identificar a feição apontada pelo número 1, acabamos de fazer isso, e também explicar a dinâmica apresentada na ampliação, considerando as partes de um rio, também definir o que é jusante e o que é montante. Vamos lá para a ampliação ali. Primeiro a gente vê um monte de setinha, né? Essas setinhas, elas indicam os sentidos, né? Os fluxos da água e a direção, inclusive, com que o rio corre, tá bom? Outra coisa, se vocês observarem, no subsolo também tem setinha, significa que as regiões ali dos aquíferos, eles estão em direção a esse curso da água, então pode ser uma fonte que abastece o rio. Ele pede para a gente definir o que é jusante e o que é montante. Jusante significaria a parte mais baixa do rio, vamos dizer assim, que segue o mesmo sentido das águas do rio. Normalmente jusante nós associamos às nascentes, enquanto montante, lembra da palavra monte, parece ser mais alto, lembra das áreas mais elevadas, das áreas próximas à nascente de um curso d'água, de um rio, ok? De novo, um exercício não tão difícil, né? Ele pede pra gente alguns nomezinhos a respeito da hidrografia e alguns elementos do relevo, tá bom? Bora para outro exercício. Esse daqui é bem legal, presta atenção na imagem. Aqui ele mostra pra gente a origem das peças do Boeing 787, o importante avião. Primeiro percebam que ela é toda fragmentada de fato, né? Não é à toa que tá quebradinho o avião aí, né? Mostra que partes são fabricadas na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, no Japão, na Itália, na França e no Reino Unido. O que garante, né? O que facilita eu separar o meu processo de produção, né? Por que eu não produzo ele numa fábrica só? É simples, pessoal. Quando uma empresa ela fragmenta, ela flexibiliza a sua linha de produção relacionada ao toyotismo, né? Ou à modernização da indústria, a gente deve buscar por diminuir os seus custos. Se eu diminuo o custo, significa que eu vou querer pagar mais barato na matéria-prima, numa mão de obra, uma isenção fiscal. Então, uma coisa que já garante a fragmentação é isso, ser mais barato de produzir. Outra coisa, com a globalização, sobretudo a partir dos anos 90, a facilidade e barateamento dos meios de transporte, eu consigo levar o meu produto mais barato e também mais rápido para a sua fábrica, né? Para ele somente ser montado. Então essas duas garantias, vamos dizer assim, fazem com que eu consiga flexibilizar a linha de produção. O custo da mão de obra, além das isenções e também a questão dos meios de transporte. Vamos ver o que o exercício pede. Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto da globalização, identifique e caracterize o que ocorre com o processo produtivo das multinacionais. Cite 2 fatores que levam as empresas a adotar esta nova estratégia. Bom, a globalização ela vai fazer essa flexibilização da linha de produção, né, onde cada empresa ou cada país, inclusive, ele vai conseguir produzir a sua peça. Ele também garante a terceirização, ou seja, a empresa, a Boeing, ela cede às outras empresas a produção. Isso daí está relacionado à especialização da produção, né? Um país que ele é especializado, ou um polo tecnológico, melhor dizendo, que é especializado na produção de turbinas, é onde vai ser feita a turbina da Boeing. Porque como ele tem mais tecnologia, ele garante uma maior qualidade, um baixo custo, e isso faz com que a aeronave tenha uma qualidade boa. Então esse processo de flexibilização ele também garante melhorias de qualidade. Bem interessante, né? Então vamos lá. Ele pede 2 fatores que levam as empresas a adotar essa nova estratégia. Nós já falamos desses 2, né? O barateamento dele, certo? Redução dos custos, como a isenção fiscal ou a presença de mão de obra mais barata. E também a otimização da produção produtiva, que eu acabei de falar para vocês. Onde uma empresa ela é especializada em produzir determinado produto. Certo? Tranquilo?
que vocês acharam do vestibular da primeira fase? Vocês acharam difícil? Eu quero que vocês comentem depois aqui o que vocês acharam da segunda fase, então. Eu, particularmente, já falei para vocês, eu acho o vestibular da Unesp bem gostoso de ser feito, né? Ele dá bastante liberdade pra gente. Pessoal, desejo para vocês uma excelente prova, do fundo do meu coração, se concentrem e tenham muito sucesso aí, que a Unesp com certeza está de portas abertas para receber vocês. Tá bom? Se você gostou do vídeo, aquele esqueminha. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Compartilha com seus colegas aí que também estão desesperados aí pela prova. Dá o seu like, por favor, né? Para dar uma força pra gente. Dê um feedback, dê um retorno, por favor. Eu preciso saber o que eu preciso melhorar. As edições, confesso que elas vão ser toscas desse jeito mesmo, porque sou eu quem faz. Inclusive, vai lá no sobre, né? Sobre o canal. Tá lá, ó, produções de baixo nível, certo? Eu não sei editar, mas o que eu sei é falar um pouquinho sobre a geografia. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau, tudo de bom.